mamar, mamãe. Hora de comer, hora de mamar. Pum de bebê, mamãe já vai trocar. Um bebê molhado, um beijo molhado. Cheiro de neném lavado, é bom de se cheirar. Gu, gu, dá, dá. Um seio pra mamar. Gu, gu, dá, dá. A fralda pra mamar. Quido, 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 queridinho. Queridinho. Guti, 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 guti. Gu, gu, dá, dá. Quido, 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 queridinho. Queridinho. Guti, 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 guti. Gu, gu, dá, dá. Bebê, mamá, mamãe. O UFSC Entrevista está de volta. Aqui comigo estão a Claudete da Mata e a Tânia Meyer, da Academia Brasileira de Contadores de História. Claudete, você estava falando no bloco anterior que é preciso estudar o conto antes de repassá-lo para as crianças, para os adultos. O que é preciso para ser um contador de história? Caracterização? Tem um jeito de se portar? O tom da voz? Como é feito? Primeira coisa é gostar de contar histórias, é querer contar, é saber o que querer contar, tá? É se permitir, né? Sair da zona de conforto. Tem contadores que custam a sair, sabe, da zona de conforto. É interessante isso, a gente ter essa abertura, tá? Para se permitir sempre e estudar o conto, permitir que esse conto ele comece a fazer parte do contador na hora que ele está em cena, antes e depois, tá? E durante, né? Porque eu digo depois, porque antes eu tenho que estudar esse conto, tá? Depois eu tenho que trazer ele para o público, né? Como é que isso vai acontecer? Eu tenho que me permitir deixar que os personagens tomem conta de mim. Eu tenho que saber sair de fora para dentro do universo imaginário, tá? E vestir esses personagens quando tem o personagem, quando tem o diálogo do personagem, eu preciso me permitir a deixar que esse personagem apareça. E saber que a história da cena, a estrela da cena é a história, não é o narrador. O narrador é apenas um meio de estar retratando essa história, tá? Trazendo ela de dentro do livro, ou de dentro dos fios da sua memória, ou da memória de algum amigo que contou essa história para ele, permitiu que ele levasse ao público, e deixar que essa história flua, né? E viajem pelo ambiente, que essa história possa colaborar com os fios de outras memórias e com a sublimação do pensamento da plateia. Porque a plateia ela entra de um jeito e quando ela sai ela já não é mais a mesma. E tudo isso depende da força da palavra do narrador oral, de como ele vai se comportar dentro desse universo imaginário, tá? Sem ficar fazendo firula também, sabe? Ficar fazendo de conta, bem natural, para que ela passe a ser também, naquele momento, algo real. Porque para a criança, para o público que está ouvindo, é real naquele momento. Porque mexe, provoca estranhamento, modifica pensamentos. Então é um compromisso que o narrador tem, é um comprometimento dele com o seu público, tá? E com a história também. E como é que vocês duas fazem para escolher uma história, um conto, para prender a atenção das crianças, principalmente, e do público? Atualmente eu estou estudando, eu falei com a Claudete que eu escolhi uma do Monteiro Lobato. Que eu acho que, né, uma pessoa que tem muitas histórias e que às vezes as pessoas nem sabem, não conhecem. Então eu acho interessantíssimo a gente buscar uma pessoa que já está há tempo fazendo história e que é uma pessoa que, como ela disse, esperando que alguém a conte, né? Então, no caso, eu me apaixonei por uma história, estou estudando, para depois, quando chegar no momento certo, eu estar em frente às crianças contando essa história. Uhum. E
Hoje em dia, os pais às vezes não têm muito tempo de contar história em casa para as crianças. Eu lembro, a minha mãe contava para mim, mas eu lembro muito mais da minha avó me contando histórias, cantando músicas. Qual a importância da história em casa? Dos pais contarem histórias para os filhos ou deixarem os filhos contarem as histórias do dia dele com aquela simples pergunta: como é que foi seu dia na escola? Qual a importância disso? Olha, para mim é a importância de vida. Eu estou aqui nesse momento graças a isso, ao meu pai contar a história para mim toda noite. Era um momento maravilhoso na nossa família, eu e mais 2 irmãs, eu a mais velha. E quando chegava próximo à hora de dormir, que nós já tínhamos jantado, tomado o nosso banho, já tinha feito os deveres, aí nós sabíamos que nosso pai ia no nosso quarto contar uma história. Então, e ele era fantástico como contador, porque ele, narrador, né? Ele inventava a história dele e ele deixava sempre num suspense. A gente no outro dia estava, não, mas pai, e agora como é que vai ser? Aí ele dizia, esperem que amanhã iremos ter mais um pouquinho da nossa história. No próximo capítulo. Então ele fazia, essa sementinha ficou para o resto da vida dentro de mim, né? Então, no caso, eu estou com 57 anos de idade e o meu pai fazia isso quando eu tinha 7 anos. Então, há 50 anos atrás, e isso trouxe uma bagagem para a minha vida para sempre. É uma importância incrível. Quer dizer, os pais, a importância dos pais terem tempo para os seus filhos. Porque meu pai estava cansado do dia de trabalho dele, mas isso era sagrado. Ele não, e eu sentia que não era uma coisa que ele forçava para ele mesmo. Ele também tinha o prazer de estar com as 3 filhas dele, contando aquela história, vendo nossos olhinhos brilhar e esperar, porque eu era mais velha, eu tinha 7, a outra tinha 6 e a outra tinha 5. E aí então ele levou um tempo, assim mais ou menos, mais uns 5 anos contando história pra gente. Que depois aí a gente foi seguindo mais caminhos e aí eu não lembro mais, mas isso ficou. Sempre. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre essa imaginação que a história traz. O Busca Entrevista volta já.